Oi, pessoal, eu tô gravando essa parte depois de que eu dou ela, porque eu esqueci de gravar o comecinho da aula, então eu vou retomar aqui o comecinho, aí depois a tela normal que eu dei, só que sem essa parte que eu tinha dado. É rapidinho, é só uma revisão nesse tópico, e eu vou tentar juntar os dois vídeos em um, só que vamos ver o que vai dar, né? Mas vamos começar. Eu comecei revisando sobre as funções orgânicas que derivam de ácidos carboxílicos, que são nitrogenadas ou halogenadas também. A gente falou de sais orgânicos, que aqui a gente vai ter a reação de neutralização. O que é a reação de neutralização? Na próxima parte dessa aula, a gente vai falar sobre reações ácido-base, e de neutralização é justamente uma reação ácido-base, né? Então, vai ter uma ligação iônica, e o sabonete é um derivado disso. Esse aqui é um exemplo que eu gosto de apresentar as ligações iônicas como uma com a carga positiva e outra com a carga negativa. Então você pode apresentar sem, só que eu gosto de apresentar com. Então, justamente, ele vai neutralizar um ácido carboxílico com uma base inorgânica e vai formar um sal orgânico, né? Essa aqui é a parte importante, justamente. Tem às vezes analistas sobre isso, tem um, eu acho, que justamente é isso. Ele tem um ácido carboxílico, ele dá a base, eu quero que você me dê o sal e o nome do sal, que a gente vai ver logo mais. A gente pode ver aqui algumas especificações, mas... E lembre-se muito da água. Tudo na química orgânica aqui consegue formar água, provavelmente vai formar água. São, que eu falei, três compostos que formam muito comumente. A água, como subproduto, né? A água, amônia e... como é que é? Desculpa, ácidos inorgânicos, HCl, HBr, HI. Eles formam muitas vezes, né? Esse aqui é um exemplo quando tem um sal com uma carga 2+, então juntam dois ácidos carboxílicos, porque os ácidos carboxílicos só conseguem gerar uma carga negativa, porque só um hidrogênio consegue protonar, né? Só um hidrogênio consegue sair dele, para cada átomo carboxílico, que é aqui está ligado aqui na hidroxila, né? O OH aqui. Aqui, como nomear, é muito parecido com a nomenclatura de ésteres. No ésteres era pentanoato de, sei lá, pentila, ou butanoato de etila. Aqui vai ser diferente. A gente mantém o ato, seria aqui, então, etanoato, ou acetato, só que a gente coloca o nome do metal. Então, acetato de sódio, etanoato de sódio, né? Essa aqui é a parte mais... E o par, essa daqui é mais usual. Aqui outros exemplos, tem na lista um exercício sobre isso, então é bem tranquilo. A gente tem que colocar o nome inteiro, então 1, 2, 3, 4 carbonos, aí tem que colocar as ramificações, mas coloca isso na parte do átomo, né, que é a primeira, então 2, 3 dimetilbutanoato e o nome do metal sódio. Outros derivados também, o primeiro deles sobre isso são os anidridos. Vocês não precisam saber como nomear eles, precisam saber como faz eles. Uma reação interessante, você junta dois ácidos, né, e vai formar de novo água. Água muito usada, muito comum como subproduto em reações orgânicas. Essa aqui é o anidrido, que tem C dupla O, C dupla O. Aqui são alguns exemplos que podem ser iguais, os átomos que formam, podem ser diferentes, ou podem ser um negócio meio estranho aqui, que forma um heterocíclico com duas cetonas, meio estranho, né? Mas isso aqui é um aldeído, não é um éter com duas cetonas. Isso aqui é só uma função que é anidrido, desculpa. Não é aldeído, é anidrido. Aqui a gente vê a primeira função que não tem oxigênio, que é a função amina. Geralmente, quando a gente vê um nitrogênio na forma, pensar já direto que é amina. Muitas vezes mas às vezes também não é. Ela é muito importante de ver que o nitrogênio é a base orgânica na segunda parte da sala. Então, na sala a gente vê os ácidos carboxílicos e o que geralmente são as bases orgânicas são os nitrogênios. Pode ter várias aminas na molécula e substâncias aminoácidos, por exemplo. Essa aqui é a anilina, que tem uma questão também ali sobre ela, que a gente pode ver, diferente dos álcoois, onde o grau, entre aspas, né, se era primário, secundário, terciário, depende do carbono tá ligado. Se um álcool está ligado no carbono secundário, ele é um álcool secundário. Nas aminas são diferentes, depende de quantos hidrogênios a gente tira delas. Então, a gente pega a amônia, NH3. Se a gente tira um hidrogênio e coloca um radical carbono, então é monossubstituída, então é primária. Se a gente tira 2 de substituída, se tira 3 substituída, então terciária. Esses aqui são exemplos das amônias primária, secundária e terciária. A nomenclatura, geralmente, a gente usa essa daqui. A gente pega o radical, metil, e coloca a amina no final. Aqui, no caso, etil, metil, propil e amina no final. Né? Bem tranquilinho de fazer. Aqui o etil, aqui o propil e aqui o metil em ordem alfabética sempre. Aqui são outros exemplos, de novo, a anilina, só que o nome dela agora é fenilamina, que é o nome IUPAC, né, que é o radical fenil com NH2. E aqui é um pouquinho diferente. A gente pode falar que esse daqui é metilfenilamina, né, ou fenilmetilamina. Porém, tem outro nome que a gente coloca N, simbolizando que tem um metil ligado ao nitrogênio. É como se fosse
numerar o carbono, fala, tipo, tem um metil no carbono 2. No caso, tem um metil no nitrogênio. Então, no N-metil-anilina, que seria essa parte aqui. É uma anilina com um metil ligado no nitrogênio. Se não colocasse esse N, ele poderia ter ligado em qualquer lugar do anel. Então, a gente tem que especificar onde ele está. E a última função de hoje são as amidas. Amidas são parecidas com as aminas, a gente pode confundir às vezes, mas o importante das amidas é que elas vão ter o grupo acila, então ela vai ter um C dupla O ligado ao N. Você pode fazer um paralelo com ésteres, ésteres, pode fazer um paralelo com aminas, pode fazer vários paralelos, mas tem que reconhecer uma amida muito bem. Geralmente é cobrado como reconhece essas funções. Essa aqui é a amida, acho que é mais famosa, é a maior diamida, são duas amidas num carbono só, então C dupla O, N para um lado, N para o outro, é uma diamida, a ureia. Aqui é a fórmula geral, pode ter H2, no caso, como tinha aqui, ou pode ter radicais, são radicais, podem ser alquila, acila, qualquer coisa, né? Então, isso vai ser também uma amida primária, vai ser contenção, essas coisas também acontecem. Então, a nomenclatura, ela também é um pouco complicada, porque a gente geralmente vai ter que colocar esse N no começo, porque vai ter coisas ligadas aqui. Geralmente, ela também separa duas cadeias carbônicas como o éster. Então, a gente vai ter que colocar o N ligado ao radical, tá? E depois o nome derivado do ácido. Então, seria N, os radicais, e depois essa parte aqui do ácido, que era do ácido, né? Que é um derivado de ácido. Então, um exemplo aqui, ó, N ligado a essa parte, não tem nada. Então, esquece. Então, é só a parte do ácido. Então, etanamida, ou acetamida. Aqui já tem, tá vendo? Aqui tem N ligado a um etil. Então, é N-etil e a parte do ácido, que é um 2-metil-butano. Então, N-etil, 2-metil-butana, amida. Sempre a terminação, amida. Né? Putz, esqueci de falar isso na aula, aliás. Que travou um slide, e agora eu lembrei aqui nessa parte. Sobre haletos orgânicos. Haletos orgânicos são quando tem um halogênio ligado na cadeia carbônica. Então, eles são muito importantes para processos, né? Como a gente vai ver na aula a gente viu na aula de substituição, mas é justamente só um haleto ligado a uma cadeia carbônica. Nesse aqui vai ser o bromoetano. A nomenclatura é muito fácil, a gente vai considerar eles como se fossem ramificações, então a gente vai ter que colocar o número que ele está. Nesse caso não precisa, porque qualquer carbono que a gente tiver vai ser o carbono 1, então não precisa especificar. Aqui também, claramente, não precisa. Tem a nomenclatura usual, que a gente coloca brometo de etila, cloreto de etila, né, usando aqui etila. É como se fosse... não vou fazer um paralelo, mas é facinho de lembrar também. Aqui são alguns exemplos. Aqui o cloro está no carbono 2, então esse aqui é o 2-cloropropano. Né? Cloreto de isopropila, porque esse aqui é isopropil, mas só fala 2-cloropropano. E essas outras coisas que podem ter vários halogênios também, a gente vai ter que identificar cada um. Algumas outras funções que são menos usuais são os nitrocompostos, que vão ter o grupo NO2. NO2 é meio difícil de escrever, então não coloquei para não confundir. E compostos sulfurados, que no caso vai ser tioálcool, tiocetona. Coloca tio antes quando é sulfurado. Um nitrocomposto muito comum é o nitrobenzeno. Né? Aqui a gente apresentou essa dupla ligação, só que eu não gosto de apresentar assim. Mas é muito importante no benzeno, para a gente ver também nas substituições, a gente vê bastante. Ou para compostos sulfurados, o que se fosse um O aqui seria uma acetona, mas como é um S, é uma tiocetona. Né? E no nome também tem esse tio. Nunca vi cobrarem sobre compostos sulfurados. Dentro de compostos, às vezes, porque é só colocar o prefixo nitro, né? Nitrobenzeno. Compostos sulfurados é bem mais raro. E também falar sobre funções mistas. Funções mistas é quando tem mais de uma função na mesma cadeia. A gente vai seguir sempre essa ordem aqui, né? Para saber a prioridade. Como que eu vou nomear? Uma eu vou considerar como função e a outra eu vou considerar como uma ramificação. Então, ácido vai ser sempre considerado como função e aleto sempre como ramificação, né? Como a gente está acostumado a considerar ele como ramificação. Mas vamos ver aqui exemplos, que fica mais fácil. Aqui eu tenho uma cetona e um álcool, né? Aqui é ácido, desculpa, acho que eu falei álcool. Aqui a gente tem uma acetona e um álcool. A acetona tem uma prioridade muito maior que o álcool, então a gente vai nomear seguindo a acetona e considerar o álcool como uma ramificação. Então seria 1, 2, 3, 4, uma butanona, né? Um butano 2-zona e tá no carbono 4, hidróxido, porque a gente vai dar preferência aqui. Então vai ser 1, 2, 3, 4, hidróxido no carbono 4. E aqui, ácido, viu? Ácido sempre vai ser a nossa principal. Aqui é um ácido, uma amina, então o ácido vai ser principal. Então vai ser o ácido 1, 2, 3, 4. Então vai ser o ácido
2-aminobutanoico. 2-amino porque cada função vai ter seu nomezinho. Da parte OH, o nome vai ser hidroxi, que vem da amina vai ser o amino, né? E tem outros nomes, mas são muito menos usuais. Esses são os mais usuais, hidroxi e amino. Né? Mas é isso para a aula de hoje. Agora vai começar a parte que foi gravada ao vivo. E muito obrigado por ter assistido essa parte, sim.